Gente amiga, nós estamos nesta terça-feira em contato com o prefeito de Igrejinha, Leandro Herb. Ele que, diferentemente, não diferentemente do que os outros prefeitos do nosso Rio Grande do Sul e do Brasil, mas falando em Rio Grande do Sul, falando em região do Vale do Paranhana, está enfrentando, acho que é a pior fase dessa pandemia. Bom dia, prefeito. Bom dia, Mazzucchi. Bom dia a todos os ouvintes e assistentes aí do teu blog. É um prazer muito grande estar aí tendo a oportunidade de falar mais uma vez contigo e com todos os ouvintes, como eu disse antes. Realmente, tu tens certeza absoluta, é o pior momento. Nós estamos aí às vésperas de completar um ano dessa situação que nos assola aí, não só na região, no estado, no Brasil, mas no mundo. Para nós, essa realidade ela ficou muito viva a partir de março do ano passado. Então, como eu disse, a gente está chegando e vai completar nos próximos dias um ano. Dentro deste período, este, com certeza, é o momento mais crítico, mais complicado, mais caótico, diria, na questão da transmissão. Nós estamos com um alto índice de transmissão do vírus. Os casos que têm chegado à nossa unidade de atendimento municipal já não são mais casos leves, já são casos com um estágio relativamente avançado, com sintomas mais fortes nos pacientes. A gente tem notado isso com muita clareza, conforme os relatos das pessoas, dos profissionais de saúde, e que os casos têm chegado já com uma situação com sintomas muito mais fortes do que vinham acontecendo nos períodos passados, e isso se reflete também no número de casos graves que tem acontecido na nossa região. Tanto é que nós estamos com um segmento muito amplo, muito mais amplo de UTIs. Nós tínhamos 10 UTIs, leitos de UTI na região em março do ano passado, e hoje temos já mais de 60, e estão todos eles ocupados, que não é um reflexo só da nossa região, mas é um reflexo de todo o estado, que tem, pela primeira vez, como nós já vimos falando, tem fila para acessar leitos de UTI desde o início da pandemia para nós, de uma forma mais próxima, em março do ano passado, né? Eu falava com a doutora Simone, na semana passada, que é a secretária de Saúde, e questionava ela, muitas pessoas, é como Copa do Mundo, né? Nós viramos 200 milhões de treinadores da seleção, e agora existem milhões de médicos aí, né, no país, entre aspas. E muita gente dá palpite, por que o município de Igrejinha não faz um hospital de campanha? O hospital de campanha, ele tem seu custo, ele precisa de equipamento, mas principalmente quem é que vai tocar esse hospital? Porque eu vou conversar com a doutora Simone e ela concordou comigo. Pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, estão esgotados, estão dando o máximo do máximo do máximo, né? E não sabe mais o que fazer, né? É verdade, mas hoje tu tem razão absoluta. Nós já temos uma estrutura no município de Igrejinha, que inicialmente começou lá no parque da Oktoberfest, e hoje, por razões de estrutura mesmo, está no centro de eventos, que é uma unidade de triagem municipal, né? A gente chama de UMT, Unidade Municipal de Triagem, justamente para ter um atendimento específico para pacientes com sintomas respiratórios, que é a principal manifestação do vírus, ela era do sistema respiratório das pessoas. Então, todas aquelas pessoas, cidadãos de Igrejinha que têm algum sintoma respiratório, acabam sendo levados para a nossa unidade municipal de triagem. E lá já é feita a primeira medicação, já é feita o atendimento. Só que nós temos uma dificuldade, os médicos também adoecem, também se afastam por causa da questão do vírus. Nós temos essa unidade municipal de triagem, ela é em parceria com o nosso Hospital Bom Pastor. O hospital, há muito tempo, está tentando contratar mais médicos, justamente para que a gente pudesse encorpar esse atendimento e aumentar agora, principalmente nos últimos dias, mas não se tem a formação de novos profissionais. Os profissionais que estão à disposição hoje para contratação são os mesmos que se tinha no ano passado, e eles estão empregados.
Então, não há disponibilidade neste momento de contratação de novos profissionais da área da saúde. O hospital tem processo seletivo em aberto, o próprio município, através dos prestadores de serviço, tem, e não se encontra médicos disponíveis. Então, nesse momento, nós estamos atuando com uma estrutura adequada, mas que, em função do aumento significativo de casos, nós tivemos mais de 300%, triplicou o número de casos nas últimas 2 semanas. Nós vínhamos trabalhando nos piores momentos do ano passado com 60, 70 atendimentos diários na unidade de triagem. E no início deste ano nós vínhamos trabalhando aí com uma média de 25, 30 por dia. Nas últimas 2 semanas começou com 60, 70, 80, 90, 100 e hoje estamos atendendo 130 pessoas por dia na unidade de triagem. Então é uma coisa muito localizada, um fenômeno muito recente, e não há possibilidade de um período tão curto se conseguir profissionais. Temos tentado, ampliamos a estrutura, a equipe de enfermagem, de auxiliares, e também há necessidade, esses profissionais eles estão trabalhando também em hospitais. Então, por mais que se pudesse, e se tem recursos para isso, para ampliar a estrutura física, não é possível só ter uma estrutura física se não tem um profissional adequado, com conhecimento e capacidade para lidar com essas situações. Prefeito, muitas pessoas criticando o governo do Estado devido às formas de cuidados com a Covid, certos estabelecimentos não podem funcionar, outros podem. Como é que o senhor vê essa questão toda aí? Porque isso atinge a economia, e começa na economia lá do município, porque eu sempre disse, nos meios de comunicação que eu trabalhei, que eu não moro no estado nem no país, eu moro no município. E dentro do município eu moro no meu bairro. Então, ali é que começa a coisa, né? Sim, assim, mas o cortou um pouco enquanto a gente estava falando, mas eu entendi o início da tua pergunta ali. Nós vivemos hoje em 2 extremos de pensamento muito opostos. E a palavra que eu sempre uso para um gestor é que a gente precisa ter equilíbrio. Nós precisamos analisar os pensamentos de ambos os lados. Todas as pessoas têm a sua parcela de contribuição, mas precisamos ter o equilíbrio. O que eu venho dizendo há muito, muito tempo é de que os melhores locais que nós temos cuidado é no trabalho, é na atividade profissional. No comércio, as pessoas não entram sem máscara, não há aglomeração. Nas indústrias, há observância do uso de máscara, álcool gel. Então, eu digo assim, não é no trabalho que esse fenômeno está acontecendo. Tanto é que nós estamos trabalhando normalmente desde agosto, setembro do ano passado, e não tivemos esse pico, não tivemos esse agravamento de casos. O que nos levou a ter um agravamento de casos muito significativo é justamente aquilo que a gente faz fora do trabalho. É o que a gente faz depois do horário de trabalho, muito importante, e especificamente no final de semana, e um fenômeno recente que a gente teve agora, as férias. Então, é importante e nós precisamos ter a atividade profissional. E nós precisamos ter a ciência de que aquilo que a gente faz fora do horário de trabalho, nesse momento, está refletindo no trabalho. Então, nós temos a consciência, tanto é que os municípios da região 6 tiveram a decisão de fazer a cogestão em relação à bandeira preta, permitindo que muitas dessas atividades que na bandeira preta não eram permitidas pudessem trabalhar, mas assim fomos muito surpreendidos com também a iniciativa do governador de suspender a cogestão, anunciou na quinta e suspendeu no sábado. Então, todo aquele trabalho que nós tivemos na região para permitir, porque temos essa convicção, volto a dizer, tenho a convicção de que não é no trabalho que o problema está acontecendo, mas sim fora do trabalho, de que nós pudéssemos permitir essas atividades que agora estão suspensas desde o fim da cogestão, que aconteceu no sábado, e está prevista para se manter até o próximo domingo. Então, até o próximo domingo, os municípios não vão poder fazer a cogestão e não vão poder liberar novas atividades. Mas tenho a convicção, Mazzucchi, de que o problema é grave, as pessoas têm que tomar consciência de que nossas atitudes individuais, elas podem e impactam na nossa família, impactam nos amigos e impactam naquelas pessoas que a gente não conhece.
Então, nós não podemos, neste momento, ter uma atitude individualista de achar que, se eu fizer alguma coisa, vai refletir só em mim. Isso não é verdade. Vai refletir nas pessoas que estão próximas a mim e vai refletir também nas pessoas que eu não conheço. Então, neste momento, nós precisamos fazer aquilo que é importante, trabalhar e nos cuidarmos muito no lazer e nas horas de descanso. Então, a gente orbita nesses dois segmentos, nesses dois mundos totalmente opostos. Não podemos ter o pensamento de que nada precisa mudar, de que a gente pode seguir a vida normal. Não, nós temos que continuar nos cuidando. É no cuidado, neste momento, o principal pedido e chamamento que a gente faz para a comunidade, que se cuidem, não vão para os espaços públicos, saiam em caso de necessidade. Ninguém está pregando aqui, fique em casa, não faça nada. Não, não é isso. Quando sair, se tiver que sair, faça com cuidado o uso de máscara, álcool gel, distanciamento. E, pelo outro lado, nós também defendemos o direito e a necessidade das pessoas têm de trabalhar, porque, volto a dizer, não é no trabalho que as coisas aconteciam, porque senão nós teríamos já este reflexo muito antes do que estamos tendo agora. O que mudou nos últimos 6 meses para cá foi que nós estamos num período de festas de fim de ano, estamos num período de férias e tivemos um período de carnaval muito recentemente. Então, é esse impacto das horas de lazer, das horas de descanso, é que nós estamos vendo agora no agravamento da situação da pandemia. Para o ouvinte, para o assistente acompanhando a gente, a cogestão seria: os municípios teriam a liberdade de decidir se iriam permitir ou não esse trabalho. Então, num dia, o governador liberou para os municípios decidirem, e 2, 3 dias depois ele voltou atrás e disse: não, quem vai mandar aqui sou eu. E vai... A principal crítica que eu faço ao governador é justamente essas alterações, porque fica difícil nós, como gestores municipais, e nós reunimos, mas hoje, como praticamente diariamente, os municípios, desde o sábado anterior, os municípios, os prefeitos da região da Amparo praticamente se reuniam todos os dias justamente para debater, discutir o que a gente pode fazer, o que impacta, o que não impacta, estratégias com relação à educação, estratégias com relação à saúde. E nós primeiro fomos surpreendidos na sexta, não na última, mas na anterior, o comunicado dele de que nós estaríamos da bandeira preta e não estaria liberada a cogestão. Na segunda, quando houve, então, o pronunciamento dele, ficamos sabendo que estaria permitida a cogestão e que as aulas que estavam suspensas tinham sido retornadas. E aí, na quinta, de novo, fomos surpreendidos com o fim da cogestão e uma série de questões. Então, fica difícil nós termos um planejamento que, nesse momento, é importante. Nós estamos respondendo a situações urgentes, mas também já estamos tratando de um planejamento de médio e longo prazo que permita a gente sair dessa situação. Só que com essas alterações, com essa inconstância de decisão, com essas mudanças repentinas, não é possível fazer o planejamento. E essa é uma crítica que nós, como prefeitos da região, fizemos e faremos ao governo do Estado. Ele precisa ter decisões mais claras com relação a esses pontos. Até porque todo mundo sabe onde é que mora o Leandro, onde é que o Leandro vai, né? Onde é que o Leandro está. Ninguém vai bater na porta do governador Eduardo Leite, eles vão bater na porta do prefeito Leandro e vão cobrar dele. Né? É verdade. Quer dizer... com certeza. Nós temos um canal muito mais direto com a comunidade e assim precisa ser. O prefeito é a pessoa com quem os cidadãos contam para a solução dos problemas, os seus problemas e os problemas da cidade. E o primeiro contato sempre é com o prefeito. Então, para nós, fica muito difícil explicar para os cidadãos por que de uma hora para outra podia, depois não podia mais, mas, neste momento, os prefeitos da nossa região e de todo o estado estão com as mãos absolutamente atadas, presas. Nós não temos poder nenhum com relação à mudança ou à manutenção das bandeiras. Neste momento, cabe aos prefeitos apenas fazer a gestão na questão do cuidado, pedir, chamar as pessoas para que tenham a sua responsabilidade individual. Mas, neste momento, na medida prática, não temos como liberar nenhuma atividade. E o impacto financeiro para estar com o comércio fechado, para o município,
O senhor tem como dimensionar esse impacto? Neste momento ainda não, Mazzucchi, porque é uma questão muito recente, mas em conversas com segmentos econômicos, principalmente os pequenos, eles já estão ainda sob o efeito da situação do ano passado. Muitos dos empresários tiveram que deixar de pagar contas, tiveram que contrair empréstimos perante os bancos, órgãos financeiros, reparcelaram dívidas, reparcelaram impostos. Então, a preocupação é que, nesse momento, o que pode acontecer é muitos desses não conseguir mais vencer essas contas que já estão atrasadas, que já estão reparceladas relativo ao ano passado. Então, para o segmento econômico e, com certeza, para o município, o prolongamento dessa bandeira preta, como um fechamento, eu não falo do prolongamento em termos de reflexos na área da saúde, mas eu falo em termos de reflexos na área econômica, ele se prolongar muito, nós vamos assistir um momento caótico em que muitas empresas, muitos pequenos comércios, muitos pequenos serviços de alimentação talvez vão ter que fechar porque não vão ter mais condições de reabrir. Então, a preocupação neste momento com a área econômica sem deixar muito claro, sem desmerecer ou descuidar a área da saúde, porque temos, e volto a dizer, tenho a convicção de que não são esses segmentos econômicos que foram os causadores do agravamento da situação que nós vivemos hoje. Isso me dói ouvir isso, principalmente dos pequenos empreendedores, aquele que lutou tanto para abrir uma barbearia, um pequeno restaurante, uma lancheria, e daqui a pouco vê esse sonho todo sendo as portas fechadas e não conseguir mais voltar a reabrir, né? Isso machuca, isso dói, porque eu me coloco no lugar dessas pessoas. Eu também tenho uma micro, pequena empresa de comunicação, né? E que também estou tendo dificuldades devido a essa pandemia, até mesmo para sair, para fazer uma matéria, para me expor, né? Estou me cuidando ao máximo, até porque eu estou quase na idade de 59 agora em abril, então a gente tem que se cuidar, mas eu vejo que vocês, prefeitos, tratam disso, né? E quem é o dono acaba muitas vezes até se revoltando contra o sistema, contra as decisões, não entendendo que não depende só do prefeito ou dos vereadores da cidade. Como eu falei anteriormente, eu não moro no estado, não moro no país, eu moro na cidade, eu moro no meu bairro e moro aqui na Vila Teresa. Então, eu começo a me preocupar primeiro aqui onde eu moro, depois na minha cidade e depois no meu estado. Então, quando eu tenho alguma dificuldade, eu vou num vereador aqui perto de casa que tem, para falar com ele, com o secretário que mora aqui no lado. Não vou lá no Palácio Piratini, nem no Alvorada lá falar com o presidente da República. Eu imagino a pressão que vocês estejam sofrendo, vocês, executivo e legislativo. Com certeza, mas você tem toda a razão. Os problemas das pessoas acontecem nas cidades. É nas cidades que se identificam os problemas. Não é no Estado, não é na União. E aí é uma questão, até um paradoxo que a gente vive, é uma coisa sem explicação lógica. Por exemplo, por que esses problemas acontecem nas cidades? Por que 2/3 da arrecadação se concentram no governo federal, 67%, 20 e tantos por cento no Estado, e apenas 16% nos municípios, se é onde a realidade das pessoas acontece? E isso é uma das questões que nós, como nação brasileira, temos adiado há muito tempo, rever a questão do Pacto Federativo. É lá que é nos municípios onde as coisas acontecem e é o órgão, o setor público com o menor recurso, com mais dificuldades, e é o que mais tem que solucionar os problemas das pessoas. Então, nesse contexto, é uma das reformas mais importantes. Nós falamos tanto de reforma previdenciária, falamos de reforma tributária, de reforma administrativa, mas hoje não se fala em reforma do Pacto Federativo, não se fala isso no Brasil. Quer dizer, distribuir um pouco mais a questão dos recursos. Hoje, nem o Estado, nem a União aplicam um percentual mínimo em saúde que os municípios são obrigados a aplicar.
Os municípios são obrigados a investir no mínimo 15% em saúde, a grande maioria investe muito mais do que os 15%. Falo da realidade de Igrejinha, que investe mais de 20%, o Estado e a União não conseguem cumprir seu percentual constitucional. Então, isso precisa ser debatido, porque quando falta um leito, não falta no Estado, não falta no governo federal, falta no município, é ali que falta o leito. Então, esse poder que os prefeitos hoje não têm, primeiro, por atribuições legais, e segundo, por questão de recurso, é que precisa ser rediscutido. Tenho convicção, se nós conseguirmos rediscutir essa questão dos recursos e do Pacto Federativo, o Brasil vai evoluir muito mais em relação a obras e serviços públicos. Porque a fiscalização, como tu bem disseste, assim como o contato ele é mais próximo do prefeito e dos vereadores, a fiscalização também vai ser do recurso. E quando se fiscaliza de perto o recurso, as coisas acontecem. E para um curto período, o que está preparado? Eu lembro de um poema do Drummond de Andrade, e a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, Leandro, o que se faz daqui para frente num curto espaço de tempo? Bom, a primeira medida e mais emergencial, ainda tivemos uma reunião hoje de manhã, nós estamos buscando o atendimento de todas as necessidades, tanto na área de estrutura. Vamos ter, nos próximos dias, 10 leitos de UTI no Hospital Bom Pastor. Isso nessa semana ainda vai se concretizar, Mazzucchi. Pode ter convicção absoluta disso. Nós já conseguimos, junto ao Estado, respiradores, já conseguimos outros equipamentos. O hospital já está adaptando a uma estrutura existente lá. Neste momento, o que cabe de forma urgente e breve é nós qualificarmos ainda mais o atendimento aos pacientes que estão lá em função da demanda crescente que ainda tem. Nós ainda estamos na curva de crescimento do número de casos. Então, nós precisamos com que a estrutura que hoje está sobrecarregada tenha possibilidade de atender as pessoas que ainda vão procurar. E a curto prazo também, pedir às pessoas, nós já fizemos um chamamento na última semana, continuaremos fazendo diariamente em todos os contatos, pedindo à sociedade civil, empresas, cidadãos, que este é o momento do cuidado máximo. Aquelas pessoas que, por algum motivo, relaxaram no cuidado, que voltem a ter o cuidado máximo, que não saiam de casa sem máscara, que não saiam de casa sem usar álcool gel, que na rua observem o distanciamento. Nossos momentos de lazer, nós podemos postergar eles um pouco. O que nós não podemos, neste momento, é deixar de cuidar. E a médio prazo, nós já estamos tratando de alternativas novamente para auxílio às empresas. A questão do emprego, que nós vimos novamente num momento de ascensão, já temos números, ele já está impactado novamente na questão de estabilidade. Então, nós precisamos, e neste momento, precisamos ter essa intenção e justamente de já traçar alternativas para novamente voltar a impulsionar o segmento econômico. Ele vai, fatalmente, como a gente falou antes, o pequeno empresário, ele vai ser afetado por uma semana de paralisação, por 2 semanas de paralisação. Isso nós não sabemos ainda, mas sabemos que para o pequeno, qualquer paralisação já impacta. E aulas? Bom, aulas nós temos uma discussão. O município de Igrejinha foi pioneiro na volta da educação infantil no dia 11 de janeiro. As nossas creches, como são conhecidas, já voltaram bem no início de janeiro. Nós tínhamos 40 dias de período letivo, né, nesse contexto. Não tivemos casos, nada que causasse maior preocupação. Tivemos casos normais também, assim como professores, crianças tiveram contágio, mas não foi dentro da sala de aula. Isso, nós temos todo esse mapeamento, temos dentro hoje da Secretaria da Educação um núcleo de vigilância sanitária dentro da própria educação, justamente porque queremos e estamos dando o suporte necessário. Então, da mesma forma que aconteceu em relação às atividades econômicas, na última sexta fomos surpreendidos, então, com a paralisação das aulas pelo governador, na última não, na antepenúltima. Na segunda houve a liberação,
E esta semana, então, tivemos algumas medidas judiciais que suspenderam novamente as aulas da educação infantil. Tivemos a medida geral, que foi de âmbito estadual, através do CEPERS, mas também tivemos uma ação localizada em Igrejinha, patrocinada pelo Sindicato dos Professores Municipais de Igrejinha, em que o juizado de plantão concedeu uma liminar, suspendendo as aulas especificamente em Igrejinha, além da suspensão estadual. Ontem mesmo, em contato com os responsáveis do Estado, já tivemos a informação de que o Estado já apresentou recurso com relação a essa liminar de âmbito estadual, e nós, ontem mesmo, a nossa Procuradoria Jurídica do município também já apresentou recurso, e agora estamos aguardando o julgamento do Judiciário Estadual com relação à apreciação de ambos os recursos, tanto do município na ação local, quanto o do Estado na ação de âmbito estadual. Esse ano é um ano que nenhum município pode gastar mais do que gastou no ano passado. Isso é lei federal. Até onde isso vai afetar os planos de Leandro Herrmann como prefeito? Bom, Mazzutti, nós estamos trabalhando com criatividade. No início do ano, nós estabelecemos a diretriz interna de que os primeiros 2, 3 meses serão meses de observação. Se mantida a arrecadação, nós temos toda uma linha traçada de como executar os planos, os compromissos que nós assumimos com a comunidade. Ano passado foi um ano atípico, como tu muito bem disseste, nós tivemos uma baixa arrecadação em Igrejinha, em torno de 10 milhões de reais de arrecadação a menos do que estava previsto no orçamento, e este ano nós estamos monitorando. Os nossos planos foram traçados dentro de uma medida já realista, com a expectativa de que não teríamos um acréscimo no orçamento. Bom, mas entre não ter um acréscimo no orçamento e ter uma queda em relação ao orçamento previsto, são duas situações diferentes. Então, os primeiros 30 dias, agora os 60 dias, os próximos 30 dias, serão determinantes para nós termos uma noção de como o orçamento vai se comportar para que a gente possa, já na medida do possível, fazer a liberação dos recursos necessários para colocar em prática tudo aquilo que a gente se comprometeu com a comunidade de Igrejinha. Qual é o recado que o senhor deixa para a comunidade igrejinhense e para a comunidade do Vale do Paranhana? Bom, o primeiro recado é que a comunidade pode ficar tranquila, nós estamos trabalhando muito na questão da prevenção, na questão da estrutura de saúde, e o pedido que eu faço a todos os cidadãos, não só de Igrejinha, mas do Vale do Paranhana, do Estado, todos que venham assistir essa nossa conversa aqui de hoje, que se cuidem. Como a gente falou no início, esse é o pior momento. E nenhum órgão público, nem uma prefeitura, nem o governo do Estado, nem o governo federal, nem o país de qualquer governo de qualquer país do mundo vai conseguir vencer a crise se os cidadãos não estiverem ao lado. Todos nós temos atitudes, todos nós temos pensamentos, mas neste momento nós precisamos colocar a nossa situação individual em segundo plano. Nós precisamos pensar de forma coletiva. Pensando de forma coletiva, muitas vezes, olha, eu tenho ideia de que poderia ser feito desta forma, mas vou fazer assim, porque neste momento é a atitude correta para se fazer. Nós precisamos, volto a dizer, não agir com extremos, não agir sem cuidado nenhum e não agir também de forma com que nada possa ser executado. Nós precisamos caminhar no meio do caminho, com tranquilidade, com equilíbrio, como eu disse antes, todo mundo, quando sai de casa, se cuidar, não se aglomerar, deixar para um segundo momento o futebol, deixar para um segundo momento as reuniões, sejam elas de família, sejam reuniões de amigos, sejam qualquer tipo de evento nesse momento. Como eu disse, nós vivemos o pior ponto de ascensão do crescimento do número de casos de contágio. Então, nós precisamos que todos os cidadãos tenham claro entendimento sobre isso e saibam que as suas atitudes individuais nesse momento são muito, muito importantes para que nós possamos vencer essa situação toda. Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que estão numa correria,
o senhor e os demais integrantes da Ampara, com reuniões quase que diárias, o Picucci, que é o presidente agora da Ampara, e que, da melhor maneira possível, cada um possa ir tocando as coisas para que possamos passar por esse... Eu sempre digo, nós estamos vivendo 2020 lado B, né? Não começamos 2021 ainda, né? Estamos vivendo 2020 lado B agora, né? Daqueles dias de vinil, tinha lado... Sim. Nós vivemos, Mazzutti, uma falsa sensação de que a virada do ano nos trouxe outras perspectivas, quando na verdade, nós ainda vivemos num momento delicado. A vacina também nos trouxe isso um pouco, Mazzutti. Por exemplo, quando toda a região começou a vacinar, as pessoas, agora nós estamos saindo. Mas os dados, por exemplo, de Igrejinha, nós vacinamos aproximadamente 1.200 pessoas com uma dose, em torno de 200 e poucas com a segunda dose. Então, na verdade, nós temos imunidade hoje, dos 37 mil habitantes de Igrejinha, nós temos imunidade de menos de 300 pessoas. O restante ainda suscetível ao vírus. Aquelas cidadãos, aquelas pessoas que tomaram a primeira dose, elas não estão imunizadas ainda. Nós precisamos ter esta consciência. Nós criamos, como eu disse, com a virada do ano e com a chegada da vacina, uma sensação de que as coisas estavam sendo resolvidas, só que não estão. Nós precisamos ainda, neste momento, o que nós podemos fazer é nos cuidarmos. Esse é o pedido que eu faço a todos. Quando toda a população estiver vacinada, quando tudo estiver resolvido, seremos os primeiros a ir festejar com a população. Mas, neste momento, isso ainda não chegou. Nós precisamos manter o nosso cuidado e agora com o nível máximo, redobrado em função do momento que a gente vive. Que possamos nos cuidar e que Deus cuide de nós. Um abraço, prefeito Leandro Holly, prefeito de Igrejinha. Um abraço a toda a sua equipe aí. Obrigado pela disposição de nos conceder essa entrevista. Um abraço. Eu que agradeço. Grande abraço, saúde e paz a todos. Aí o prefeito de Igrejinha, Leandro Holly.